Ok. Assista agora Telescópio. Apoio Cultural, Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Olá, muito boa tarde. Hoje, terça-feira, dia 9 de julho, começa agora mais um programa Telescópio. 17 graus é a temperatura de hoje, sem previsão de chuva. E você está vendo aí imagens da rua Doutor João Batista Lobato. E no programa de hoje recebemos a presença do vereador Marcos Tadeu e Milton Neri. Vamos falar com eles a respeito da política aqui de nossa cidade e alguns assuntos polêmicos referentes a Itapetininga. E você de casa sabe, o Telescópio tem como apoiador o Plano Familiar Camargo, que é tradição, seriedade e respeito. E você queira participar deste bate-papo, basta nos ligar pelo telefone que é 15 3527 8199 e deixar a sua mensagem nos comentários do Facebook da TV Itapê. Eu sou o Guto Nunes, fique com a gente, o Telescópio está no ar. Muito bem, Telescópio no ar, começando nesta terça-feira. Hoje o programa está sendo gravado, então nós estamos gravando na manhã da segunda-feira, gelada aqui de Itapetininga, mas para trazer para você sempre o programa, porque hoje é o dia 9 de julho, ou seja, o dia que nós comemoramos aqui a Revolução Constitucionalista de 32, ou seja, um marco aqui para o estado de São Paulo e para a cidade de Itapetininga também é muito importante, ou seja, é um feriado muito importante aqui na nossa cidade. E para isso nós recebemos aqui hoje, então, para falar sobre os assuntos de Itapetininga, para conversar um pouco mais ainda a respeito da nossa cidade, os vereadores Marcos Tadeu Quarentei Cardoso, ele que é do PSDB aqui da nossa cidade, e também o Milton Neri Neto, que é do PROS aqui da nossa cidade. Então, muito obrigado, vereadores. É sempre uma alegria poder ajudar aqui Itapetininga, trazer aqui os nossos representantes, né? E eu gostaria de agradecer muito mesmo a disponibilidade, né? De levantar nessa manhã fria aqui, vir aqui para a TV, poder falar aqui com a população. Bom dia, né? E boa tarde a todos no momento que estiverem assistindo aí. Eu que agradeço, né, Milton? A gente que agradece a oportunidade de estar aqui na TVI, que é uma casa importante, né? Que conta a história do nosso povo, da nossa gente, de maneira verdadeira, e que tanto entretenimento e boa informação leva para as pessoas. A gente agradece pelo convite. É um prazer estar aqui com o Milton, né? Que é nosso companheiro lá de tantas jornadas aí. Um dia feliz para nós. Muito bom. Muito bom, Milton. Bom dia. Boa tarde, né? Também. Boa tarde, telespectadores da TVI. Acho que é importante a gente vir aqui prestar conta do serviço da gente, do trabalho que a gente faz aí na Câmara Municipal, como vereador, de fiscalizar. Acho que isso é bacana e a gente discutir aí, faz parte da democracia, os assuntos importantes e polêmicos aqui da nossa cidade. Muito obrigado pelo convite e para mim sempre é um prazer estar aqui na TVI, principalmente no seu programa Telescópio. Muito bem, nós começamos aqui então falando um pouquinho, gostaria de trazer aqui a respeito da Santa Casa de Itapetininga, né? Nós tivemos aí a notícia, esses dias agora saiu aqui no Jornal Correio de Itapetininga, na edição do dia 5 agora, que a Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba ficou em primeiro lugar na classificação da chamada pública para administrar o Hospital Léo Orsi Bernardes, nosso querido hospital aqui da cidade, com a proposta mensal de 4,2 milhões de reais. Esse repasse depois, as outras empresas que pediram, uma pediu 5,2 milhões, que seria o Instituto de Saúde, e a Beneficência Hospitalar de Cesário Lange pediu 5 milhões. Então, a menor proposta é a proposta que ficou em primeiro lugar, né, para ficar mais barato aqui para os cofres públicos de Itapetininga, foi a Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba, e também as propostas apresentadas ali foram tidas como as melhores aqui. Então, de acordo com a Prefeitura, o convênio cujo objeto consistirá na gerência do hospital por um período de 6 meses e poderá ser prorrogado por iguais períodos até o limite de 60 meses aqui na nossa cidade. Então, e ao ver de vocês, Milton, Marcos, é um ganho para a cidade resolver essa questão, ter uma gestão um pouco mais de longo prazo aqui para a nossa cidade? Era necessário mesmo resolver essa questão? Sim, é importante ter sempre na minha opinião, ter sempre uma administração a longo prazo, né? Para que as pessoas possam sentar, planejar e executar aquilo que pensaram e tornar prático, né? Todo aquele projeto que eles idealizaram. A gente torce, né, para a administração dos padres agora terem sucesso, sabendo que o hospital realmente é um problema assim grave do nosso município,
mas ele presta um serviço assim que, né, é muito relevante e merece todos os nossos esforços, as nossas atenções. E a gente torce muito e tem certeza que deve e vai melhorar. É o que a gente espera e que nós vamos fiscalizar e torcer. E algo até que coloca aqui na notícia, Milton, queria que você comentasse, né? É que o valor que era repassado para o hospital era de 3,7 milhões. E nesse novo acordo vai para 4,2, né? Ou seja, existia essa defasagem, vamos dizer assim, né? No orçamento do hospital e tudo mais, e que agora você acha que vai conseguir dar uma estrutura melhor para Itapetininga? A gente sabe que o custo é muito alto do hospital, a gente sabe que tem problemas, o desafio é muito grande, como o Dr. Marcos Tadeu falou para os padres, mas por um outro lado, tem o lado do padre Valdori, por exemplo, que é uma pessoa que tem credibilidade, conhecido lá no bairro do Jardim Paulista, Brasil, lá pela igreja dele. Eu acho que a gente tem que usar esse caminho, porque esse valor é pelo custeio, para manter o hospital, e falta investimento no hospital. Tem muitos hospitais de Sorocaba, de Tatuí, eles conseguiu investimento do privado. Mas para a gente conseguir do privado, a gente tem que parar de politicagem. O que é politicagem? Desceu um ministro de helicóptero aqui e falou que ia dar 3 milhões para fazer o neonatal e não fez. Aí uma família me chamou semana passada, morreu uma criança porque não podia transferir para São Paulo, tinha que transferir para um lugar perto, que era Sorocaba. Aí a família perguntou para mim, cadê o neonatal? Não tinha uma verba que veio destinado? Falei, infelizmente isso é politicagem, eu tenho que falar a verdade para a família. Então a gente tem que usar a imagem do padre e parar de politicagem. Eu vi a prefeita fazer várias reuniões dentro do hospital, postar no Facebook que ia melhorar e não melhorou nada. Então, eu acho que precisa deixar para o padre, para a Irmandade, explorar essa boa imagem que tem o padre Valdori para melhorar as coisas, para a gente conseguir verbas privadas, principalmente para investimento. A gente sabe que no calor é insuportável lá dentro, aquelas salas, precisa melhorar isso. Tem muita coisa simples que precisa melhorar. A humanização, que a gente sempre fala. Você falou, vai melhorar a verba, a gente espera que a humanização comece com os funcionários. Com os funcionários do hospital, que contratem mais funcionário, que eles estão mais de 5 anos aí, o SAS pagava para eles um X, o cartão alimentação, o São Camilo diminuiu o cartão alimentação e eles estão sem aumento há muitos anos. Então acho que precisa fazer essa humanização, voltar o refeitório lá para os funcionários se alimentar lá dentro. Então tem muitas coisas que dá para fazer e acredito. Agora tem que parar com politicagem, tem que deixar o hospital andar. A gente dá esse crédito para o padre administrar nesse começo, porque é muito difícil. Eu fui uma pessoa que bati muito aqui, por exemplo, tinha 2 médicos atendendo no corredor, não tinha como, no mínimo era 3. E graças a Deus, vim na imprensa, fiz requerimento, passou na TV Tem, aqui na TVI, na radiodifusora, na Jovem Pan, falei isso aí, bati nessa tecla, falei com o pessoal responsável pelo hospital, e hoje tem 3 médicos. Está uma maravilha? Lógico que não está. Temos problemas ainda gravíssimos dentro do hospital, mas estamos lutando. Eu acho que o padre e o Glauco, que é gerente, ele ouve mais a gente. Eles saíram um pouco, eles estão saindo da política. Então, acho que isso é importante. Deixar a política de lado e a gente focar no hospital para ajudar. Não pode ter politicagem, como a gente viu muitos anos aqui no hospital. Sabe o que é politicagem? Você inaugurar a 2ª fase do hospital sem nenhum equipamento e sem previsão de funcionar. Como que você organiza... Centro cirúrgico também, centro né? cirúrgico. Essa gestão, ela terminou 10% da 2ª etapa e foi lá, fez uma placa e inaugurou. Então isso aí é politicagem. Nós não precisamos mais disso. Precisamos olhar para frente, precisamos dar credibilidade para as pessoas que vai administrar o hospital e torcer que as coisas melhorem, porque precisa melhorar. A estrutura da saúde de Itapetininga hoje é de 20 anos atrás. Os postos de saúde precisam melhorar muito o atendimento, porque o que os seus postos não funcionar de saúde, aonde que vai as pessoas? Tudo no pronto-socorro, aí não há pronto-socorro que aguente. Tá certo, e mais assuntos aqui a respeito da nossa cidade, né, que nós vamos trazendo aqui para você de casa. Algo que chamou muita atenção e que foi um objeto de debate muito grande na Câmara Municipal de Itapetininga, foi o projeto de readequação dos comissionados e a criação das secretarias, né? O Itamar teve aqui, depois também o Toninho Marconi, a prefeita, mas o pessoal da oposição ainda a gente não teve essa conversa aqui a respeito. Eu gostaria que vocês colocassem mesmo, né? Como que foi levado esse projeto dentro da Câmara, como vocês enxergam? Isso é um avanço para Itapetininga, essa readequação dos comissionados e a criação das secretarias? Bom, essa foi realmente uma votação polêmica, né?
Eu acho que foi uma das primeiras votações polêmicas após a mudança do horário da sessão da Câmara para terça-feira às 14 horas. E o que a gente viu é o que a gente previa, né? Sem a presença da população, pela dificuldade do horário, sem a possibilidade de manifestação popular das pessoas interessadas, vota-se um projeto desse tamanho em 10 minutos e ficou claro e transparente para qualquer pessoa que assistiu à sessão que a maioria dos vereadores que estavam ali votaram sem ter conhecimento do que estavam votando. Desculpe quem se sentiu ofendido, né? Mas essa é a verdade. E esse projeto mostra essa administração que a gente tem hoje, que é aquela velha política arcaica que ninguém mais aguenta, de troca de favores entre pessoas que nos apoiam e empregam aquele empreguismo na política, na prefeitura, sem qualificação, na grande maioria das vezes sem nenhum trabalho prestado naquela área. O único currículo é ter apoiado fulano e ciclano durante as eleições. Isso que acontece no Brasil todo e que hoje a gente vê acontecer um reverso, né, em nível estadual e nacional, e em Itapetininga a gente vê crescer esse movimento, essa política arcaica, desprezível, desculpe o termo, você entendeu? Mas se a gente não mudar e não colocar as coisas de maneira clara e transparente, a cidade não vai desenvolver. É muito simples, depois o Milton complementa, né? Esse projeto é simples. Haviam mais ou menos 180 a 200 cargos comissionados na prefeitura, que foi uma lei aprovada anteriormente, que eu, o Milton e alguns outros vereadores brigamos em 2017. Né? Uma grande luta dentro da Câmara e tudo mais, isso, teve presença popular. Nós votamos contra, né, doutor? E falamos que a Justiça não ia aceitar. Discursamos, mostramos, e o que aconteceu? Agora, recentemente, né, o que a gente previu aconteceu, a Justiça determinou o corte desses cargos imediatamente. E o que ela fez, então? Ela criou, em vez de mandar diminuir, vamos dizer, de 200, estou chutando os números, não são os números exatos, mas são muito próximos da realidade. De 200 você cortava 120, então caíam mais ou menos aí 60, 80 cargos. O que ela fez? Ela, para não perder esses cargos, ela fez uma nova lei, mudou a nomenclatura, quase igual, né, a lei anterior, recriando 120 cargos. Quer dizer, uma maneira clara de, inclusive, burlar a justiça, o que foi determinado na justiça, você entendeu? Eu acho que, novamente, esses cargos não irão prosperar, essa lei vai ser... vai cair, vai precisar com aprovar certeza. De novo, Na realidade, vai precisar cortar os cargos. É simples. Eu, quando eu quis ser delegado de polícia e quis entrar no Estado, eu estudei, ralei, passei noite sem dormir, passei num concurso público e fiz um concurso público para ser aprovado. As pessoas que estão na prefeitura, os colaboradores, que são os verdadeiros heróis do município, que carregam o município na costa, eles também fizeram isso, tenho certeza. Muitos deles abandonaram família, abandonaram horário de folga, horário de lazer, para comprar livros, para estudar, horas estudando, noites a fio, toda aquela tensão de se fazer um concurso público para poder ser um funcionário público. E não numa canetada você nomear, e via de regra, e está aí o portal de transparência para mostrar isso. Hoje, os que são nomeados de livre comissão às vezes, chegam a ganhar 2 vezes mais do que o funcionário de carreira. Quer dizer, essa lei não pode prosperar, não deve prosperar. Criou, assim, aumentou os valores. Gente que ganhava, comissionado, que ganhava 2 passou a 4, quem ganhava 3 passou a 6. Quer dizer, além de ser um assinte à justiça e à população, no momento em que a Itapetininga precisa segurar os gastos para ter dinheiro para investimento, como disse o Milton, no hospital, na saúde, nos pós-saúde, não. A gente vai gastar dinheiro com o comissionado. E desvalorizando imensamente os funcionários que fizeram o concurso, que são de carreira e que tocam realmente o dia a dia da cidade. Então, a gente crê que essa lei vai ser derrubada na Justiça. Houve, sim, aumento de cargos, claro que não aumento nominal, mas se a Justiça mandou cortar e ela não cortou, através de uma manobra jurídica, né,
e de uma lei aprovada na Câmara Municipal da maneira que foi. Então, é claro que desrespeitou a justiça, manteve, e essa manutenção é aumento de cargo, efetivamente, né? E a gente espera que isso na justiça caia. Muito bem, para você, Milton. Para mim, o que mais revoltou, que chamou a atenção? O que revoltou para mim foi as criações de secretaria. Aumentou a secretaria. Isso me revoltou. Entrou a Secretaria de Segurança Pública, né? A Subsecretaria de Defesa da Pessoa com Deficiência e Subsecretaria da Defesa Animal e a Superintendência Distritais também. Então, né? 17 secretarias por todo. Então, o que me revoltou, porque foi uma manobra política. Eu fiquei sabendo que o projeto estava na Câmara no dia. Não é dar tempo de ler. Ler, a gente lê na hora, mas esse é um projeto muito polêmico, um projeto que tinha que ser estudado, e um projeto que tinha que ser discutido entre os vereadores e as pessoas, porque fala sobre o planejamento da cidade, não é só agora, daqui 4 anos. Então, a gente tem que planejar melhor a cidade. E chegou de uma forma brutal na Câmara Municipal e passou rapidamente, a gente é voto vencido na Câmara Municipal e foi aprovado. Por quê? No começo do ano, quando assumiu o novo presidente, ele me chamou e para a gente começar a conversar e articular para a gente melhorar o salário do secretário, porque estava com dificuldade para contratar secretário. Da saúde não tem um secretário específico até agora. Tem o secretário que está lá hoje, o braço direito da prefeita, que ele faz 2 funções, e quebra o galho aí para a prefeita sendo secretário da saúde. E o presidente foi procurado para o presidente, que colocou o corpo jurídico da Câmara Municipal para explicar, deu o documento, fui ali, chamei o pessoal da oposição, o Marcos Tadeu abriu a casa dele para a gente começar uma discussão. Então a oposição foi reunida e falou, pessoal, chegamos na reunião, vamos discutir o que é bom para a cidade. Não adianta a gente querer fazer uma coisa que não vai, que a gente pode até ganhar votos, popularidade, mas não é bom para a cidade. Nós vamos ter que encarar isso aí. Então, a esperança da oposição era melhorar o salário do secretário para colocar pessoas técnicas, porque uma Secretaria da Saúde e da Educação tem mais de 100 milhões de orçamento, a gente precisa colocar uma pessoa capacitada lá. Então, a gente começou uma discussão. E os vereadores entenderam. E nós, da oposição, tínhamos uma esperança de diminuir a secretaria, porque você sabe que mexer com salário hoje dá impopularidade, todo mundo sabe, então a gente diminuía o secretariado e aumentar o salário, daí ficava bom, porque hoje ganha em volta de 4 mil, quase 4 mil e pouco, um secretário. Líquido, né? 6 mil para quem ganha um salário mínimo, 4.800 líquido. Para quem ganha um salário mínimo é muito, mas agora para pessoas técnicas, ele não vai sair do trabalho dele para dedicar na prefeitura. Às vezes numa empresa privada ele ganha muito mais. A chance do secretário responder um processo é muito grande, porque é um cargo político. É um cargo político, secretário. Ele assumiu, ele está num cargo político, então é muito difícil. Tem muitos aí respondendo processo até hoje, e a gente não está falando de corrupção. Erros técnicos, alguma contratação, você sabe, corre o risco. Então a gente precisava ter qualidade no cargo de secretário. Infelizmente, a gente foi surpreendido aí com esses cargos. Então, o que a Câmara discutia, a discussão entre situação e oposição, veio de uma forma brutal, a prefeita entrou com esse projeto e não foi, e foi aprovado sem que eu parecer nem o que muitos vereadores da situação pensavam. Eles fizeram o gosto dela e não o deles. Então, eu acho isso foi muito ruim, fiquei muito triste. Isso é muito ruim para a cidade no futuro. No futuro, porque a gente está sem secretário da saúde ainda. Mesmo porque o secretário da saúde, porque ele é ligado à prefeita, ele está quebrando um galho para ela lá. Ele está lá nomeado como oficial. Mas a gente sabe que ele tem outras funções na prefeitura. Pouco vai na Secretaria da Saúde. Isso aí é muito ruim. A prefeita tentou fazer a correção da inflação do secretário e dos agentes políticos, mas ela passou de uma forma sem articulação. Você sabe que política é articulação, é conversa, é diálogo. Então, pessoas que levou o projeto dela lá, vereador, bateu no peito e falou que ia passar facilmente. E eles não conseguiram os votos nem deles para passar o projeto, entendeu? Então, faltava articulação. E dessa vez, a gente estava fazendo. O presidente da Câmara conseguiu articular isso para o bem da cidade, mas infelizmente veio esse projeto aí, foi tudo para a água, acabou aí com nossos planos e fica ruim. É ruim para a cidade, porque a saúde está um caos em Itapetininga, temos problemas aí, até mesmo na empresa que contrataram para fazer exames, reivindicação, reclamação do povo, com razão. Muitas coisas ficaram pior nessa gestão do que era na gestão passada.
Muito bem, você que está acompanhando com a gente, você pode sempre participar aqui do nosso programa, mas hoje o programa de hoje está sendo gravado, então ele foi gravado na segunda-feira, mas você pode deixar o seu comentário aí através da nossa página no Facebook, facebook.com/TV Itapê, que nós leremos a todos aí os comentários. E agora fique aí com a imagem da MSO, uma empresa de contabilidade aqui de Itapetininga. Ela tem uma equipe treinada que efetua assessoria e consultoria na área fiscal, recursos humanos, contábil e legalizações. Atua no mercado auxiliando as empresas quanto à sua constituição, administração, consultoria e, quando necessário, o encerramento destas empresas. Então, a MSO, a grande parceira aqui do programa para Itapetininga. E falando agora a respeito aqui de uma outra notícia, né, conforme foi até publicado no site do G1, no dia 14/6, falando a respeito da exoneração dos 5 procuradores municipais, né? A Justiça teve uma decisão judicial que determinou a recondução ao cargo, ou seja, a Prefeitura ela tinha exonerado, daí a Justiça mandou voltar, porque não tinha sido feito o devido processo administrativo, dando o direito de defesa para cada um. Vocês que estão lá dentro, vocês que estão conversando, tiveram contato com alguns desses procuradores até, né? O que aconteceu? A Prefeitura estava certa em exonerar, estava certo de voltar agora? Como que aconteceu? A gente foi surpreendido aí também, novamente, com a exoneração desses procuradores. Por quê? Porque os procuradores, teve uma recomendação do Ministério Público para a Prefeitura, e na sexta-feira a TV Tem fez a matéria e deu uma nota que os procuradores, que a Prefeitura não sabia o que ia fazer ainda, não tinha decidido o que iria fazer com essa recomendação do Ministério Público. Todos foram surpreendidos, foi sexta-noite, no sábado de manhã, mandou exonerar os procuradores. O que aconteceu? Exonerou eles sem direito à defesa. A Constituição fala que tem que ter defesa. Então, eles não tiveram defesa, não foi aberto sindicância, não foi feito nada e, de uma forma brutal, mandaram eles para a rua. Então, a gente ficou revoltado com isso. Acho que a gente tem que fazer, pelo menos, tinha dado a defesa para eles, conversado. O que, na minha opinião, a Prefeitura estava louca para se livrar desses procuradores e achou um pezinho aí a recomendação do Ministério Público e acabou mandando eles embora. Eu acho que tinha que dar direito de defesa para eles e a Prefeitura própria defender eles no Ministério Público. Então, porque são pessoas, procuradores, pessoas que passaram no concurso, que vieram de outro estado, de outra cidade. Por que você vê a Prefeitura queria, se ela abriu um concurso, admitiu esses procuradores, por que ela queria, de certa forma, tirar eles da Prefeitura? Porque é uma recomendação, porque a que fazia parte da comissão lá que organizava o concurso, era irmã de uma pessoa que passou. Entendeu? Teria um problema jurídico para elas. Essa cidade, todo mundo, aqui na cidade, todo mundo conhece todo mundo. Essa pessoa que passou, que é a Isabela, é uma pessoa inteligentíssima, passa em tudo que é concurso. Então, a gente sabe que não houve fraude. O próprio Ministério Público falou que não houve fraude. Entendeu? Então, o que a gente... Mas que era algo que precisava ser apurado. Algo que ser apurado. Então, tem que se defender, porque tinha pessoas ali que mudou a vida deles completamente. Tem um menino que contou que ele pagou R$5.000 para trazer a mudança dele de outro estado. Ele estava vivendo aqui. Estava há pouco tempo aqui, foi mandado embora com a mão para frente e outra atrás. Então, eu acho que a Prefeitura foi muito irresponsável, infeliz, que até mesmo, eu acho que revogou o seu ato e a Justiça mandou de volta os procuradores. Na realidade, o que aconteceu também ali foi o seguinte, o próprio Ministério Público, você lendo a manifestação dele lá, ele deixa lá entre linhas claro o seguinte, que o correto seria anular o concurso todo. Mas você imagine o caos que seria, né? Você mandar auxiliares de educação, tinha mais cargos juntos muitos no mesmo professores, quer dizer, né? E aí eles detectaram a falha por causa dessa menina e recomendaram que, em específico em relação ao cargo que a menina concorreu, é que poderia, em tese, ter alguma coisa errada, ou imoral, ou ilegal. Não, como o Milton falou, eles mesmos reconheceram que não. E aí, quando você senta com os procuradores para conversar, você vê que todos eles, nenhum tem vínculo com a cidade. Um, como o Milton falou, veio do outro estado, o outro era funcionário de uma Câmara Municipal, pediu exoneração para vir trabalhar aqui, o sonho de uma vida melhor. Quer dizer, o que nos causou muita indignação e estranheza é se há uma recomendação e eu agir certo, a primeira coisa que eu vou fazer enquanto prefeitura é nos defender. Falar, olha, eu entendo a recomendação do senhor, mas eu gostaria que houvesse reconsideração por causa disso.
Agora, em menos de 12 horas, eles exoneraram esses procuradores. E nas entrelinhas e nas conversas, a gente escuta que muitas vezes esses procuradores, por darem pareceres no dia a dia, né, no andamento, nas leis, na movimentação jurídica da prefeitura, muitas vezes um ou outro caso, às vezes há distorção entre o que eu penso e o que o Poder Executivo pensa, vamos dizer, a maneira de agir. E quem sabe tem havido um desgaste em relação a isso, né? É mais ou menos isso que a gente sente na conversa com os procuradores. Não tem um fato concreto, mas é nesse dia a dia. Eu acho que o cargo de procurador ainda não foi bem entendido pelo Poder Executivo, que é muito importante. Eu vou além, eu acho que além de criar o cargo de procurador, que é quem dá os pareceres jurídicos, na realidade, necessários sobre o andamento, a favor ou contra, porque é técnico, né? Ainda tem que se criar, já passou do horário, de se criar o cargo de ouvidor municipal. Alguém para receber as denúncias, as reclamações, isento, com salário garantido, sem nenhum vínculo com o poder público, você entendeu? Para poder realmente apurar as inúmeras, os desvios, não só de conduta, mas como o Milton falou, de erro de execução, de erro de planejamento, para que a gente gaste menos e tenha uma vida melhor. Nós estamos andando assim ultimamente na contramão da história e da evolução da gestão pública, assim, entendeu? Então é uma pena o que aconteceu com eles, sorte que a Justiça reconduziu os procuradores ao cargo, né? E a gente espera, claro, que de maneira tranquila, que a Justiça debruce e vai debruçar sobre o caso e tenha uma decisão, e essa decisão tem que ser respeitada e aplaudida por todos, né? O que nos causou estranheza, como o Milton disse, é esse diz-que-me-diz-que, né, Milton, de desavença entre o pensamento de um e de outro. E assim, você exonerar sem nenhuma, não só de abrir espaço para eles se defenderem, mas a própria prefeitura não defender o seu ato. Quer dizer, eu faço e eu não me defendo daquilo que eu fiz, ainda mais quando isso influencia diretamente a vida de outras pessoas, né? Então, realmente, ali é um caso sério. E hoje a situação que está é que eles foram reconduzidos pela Justiça, mas existe um processo não só interno na Prefeitura, mas também um processo da Justiça mesmo. Exatamente. Em cima para decidir. Existe uma recomendação do Ministério Público. Eles estão, hoje eles voltaram por uma liminar, né? Mas aquela segurança que o concurso, que todos buscam no concurso público, né, que é a estabilidade e garantia, eles não têm. Se no final desse processo, dessa apuração toda, a Justiça entender que realmente eles devam ser exonerados, não por erro deles, mas por erro de quem fez o concurso, olha que situação difícil que eles ficam, eles serão exonerados, né? O rapaz, acho que qual estado, Milton, que é mesmo? Acho que é longe, Pará, Rondônia, um negócio assim... do outro lado do país. E passou esse concurso de procuradores, passou lá na Câmara Municipal, quando passou o discurso da situação do Executivo, que esse concurso precisava ser apurado, porque tinha que mandar os cargos comissionados da Procuradoria embora e colocar um concurso que era uma exigência da Justiça. O que aconteceu? Exatamente, é verdade. Não foi feito isso, passou o concurso, chamaram os procuradores e continuaram com os cargos comissionados na Procuradoria, e muitos deles nem lá trabalhavam em outro setor. Então, ali já tinha um confronto ali por causa disso, que a Prefeitura não estava cumprindo a ordem da Justiça. E daí uma recomendação cumpriu rapidamente, em menos de 24 horas. Então, é tudo muito estranho. E isso aí teve um conflito entre os procuradores e a Prefeitura. Muito bem, então você que está acompanhando com a gente, está vendo que a política de Itapetininga está bastante agitada aqui, e teve mais questões aqui, ainda vamos conversar a respeito. Teve uma moção de repúdio que alguns vereadores, na sessão dia 25 de junho, tentaram fazer aqui tentaram passar lá com respeito a algumas atitudes da prefeita municipal de Itapetininga. E nós vamos falar mais desse assunto, então fique com a gente. Nosso intervalo comercial é 1 minuto só, eu espero você. Olá, estou aqui para convidar você para assistir o programa Pratos e Papos com Neta Bueno. Um programa delicioso com receitas gostosas. Aguardo você, Fofi. Um beijinho. Olá,
Estou aqui para comunicar que nosso programa tem um novo horário. Assista o Universo do Bem toda sexta-feira, às 10h30 da noite. Muito bem, estamos de volta, trazendo para você as melhores discussões a respeito aqui de Itapetininga, e hoje nós recebemos o Milton Neri Neto, ele que é vereador aqui na nossa cidade pelo PROS, e também o Marcos Tadeu Quarentei Cardoso, que é vereador na nossa cidade pelo PSDB, também é delegado aqui na nossa cidade, tem um trabalho aí junto à polícia aqui da nossa cidade. E para você que está acompanhando, eu tenho certeza que existem muitas dúvidas e muitos assuntos a respeito de Itapetininga, e um dos assuntos que eu gostaria de perguntar agora para vocês é a respeito tentou se aprovar uma moção de repúdio na Câmara Municipal no dia 25 de junho, a respeito de uma fala da prefeita na mídia, né, em um programa de rádio e tudo mais. O que aconteceu? O que vocês gostariam de trazer? Era necessária uma moção de repúdio para a prefeita? Como que foi? Bom, para quem não sabe da história, rapidamente, né, ela foi a um programa de rádio local, falou sobre o processo que ela sofreu na justiça e ganhou. E aí no final, na hora ela para comemorar, ela pede para que batam 7 palminhas, e no final ela termina dizendo o termo toma e chupa. Uhum. Na verdade, antes ela se referiu à oposição. Não disse oposição a quem? Oposição quem? Os vereadores, oposição. O povo que hoje, uma grande parcela, uma imensa parcela da população não gosta dela, não gosta da administração dela, então também são opositores, ou aqueles que, de certa forma, em geral, discordam de um caso e outro, e naquele momento em que discordam, também são oposição. Ou ela quis dizer oposição àquele que entrou com o processo. E aí, se ela fosse corajosa e correta suficientemente, ela daria nome aos bois, essa é a verdade. Mas, independente disso, eu acho que esse termo toma e chupa é muito baixo. Para uma mulher que é chefe de um poder executivo, que é mãe, que é filha, que conduz uma cidade em tempo, né, e da importância, no tempo e na importância de Itapetininga, esse tipo de palavreado é um exemplo muito ruim. É muito triste. Eu fico imaginando as professoras da rede pública municipal vendo, né, os auxiliares de enfermagem, as pessoas de educação, as pessoas que educam as nossas crianças, ouvir a chefe do executivo falar um termo desse. No momento em que a mulher está se empoderando, está buscando e graças a Deus está conquistando cada dia mais direitos, cada dia mais força na comunidade, você vê uma pessoa falar esses termos. Por isso que a gente fez a nota de repúdio. E o que me entristece, e aqui eu quero usar a citação que eu comentei na Câmara, é que, biblicamente, em Mateus 12, fala o seguinte: a boca fala e expressa aquilo que o coração está cheio. Então, eu não gostaria, e jamais eu tenho certeza que vou ver minha filha, minha mulher, como nunca ouvi minha mãe falar nesses termos comigo ou com qualquer um da população, porque não era isso que ela traria, eles têm no coração. Então é muito triste isso. E claro que a má educação, a quebra de um decoro, de um relacionamento, de um exemplo, ela tem que ser manifestada na Câmara Municipal. E a gente fez o repúdio em relação ao termo, a essas palavras, que não condizem com uma pessoa que vai num programa de rádio ou no lugar público, como chefe de uma cidade importante como a de Itapetininga, usar esse tipo de palavreado. Pelo menos é o que eu penso, e vou sempre agir dessa maneira. Claro que muitas vezes a gente erra no falar, no momento da emoção. Mas ali não, ali ela quis se referir assim à população mesmo. Ela quis se referir desta forma à população, não à população, mas dessa forma à população. Como se fosse bonito isso. Por quê? Porque o coração expressou, a boca expressou aquilo que o coração está cheio. De raiva, rancor, ódio, tudo aquilo que hoje a sociedade abomina e não precisa mais. É isso. E Milton, falando ainda a respeito desse assunto, né? Algo que a prefeita falava na nossa entrevista que nós tivemos na semana passada, é que na Câmara Municipal mesmo, muitas vezes
da própria Câmara, numa sessão oficial, tudo, ela já foi, de certa forma, chamada de outras maneiras, de maneiras não tão, vamos dizer assim, respeitosas também pelos vereadores e tudo mais, e que ela nunca levou isso, vamos dizer assim, adiante e tudo mais, e que ela sentiu que, de certa forma, os vereadores estavam querendo se doer ali com alguma coisa que não precisava. A seu ver, como que foi essa questão? Sabe, acho que primeiramente, entre nós, vereadores, já tivemos reuniões calorosas. No começo do mandato dela, chamava a oposição lá para conversar e eu tive um desentendimento com o vereador na sala dela. E porque eu não concordava com algumas coisas, sabe? A gente não concorda. Só que ele aumentou o tom comigo, a gente discutiu e foi uma discussão feia. Eu falei, entre nós, vereador, nós da política, não tinha pessoas de fora. Eu tomei uma decisão, falei, não vou mais lá para não desrespeitar ninguém, para não ter confusão. É a casa da prefeita, eu não concordo com ela, eu vou lá brigar com ela. Então é a casa dela, eu vou respeitar. E não foi com ela a briga, foi com outro vereador. Não participei de mais nada, não fui, porque a gente não se entendia, porque eles querem o cargo comissionado, eles querem de uma forma, e a gente não concordava com algumas coisas, e a gente ia falar, e alguém ali na frente dela queria comprar a briga para mostrar que é fiel a ela, e a gente acabava discutindo. Então, o que aconteceu? Eu tentei evitar, e eu tenho filha, eu tenho esposa, eu tento evitar discussão com ela, onde ela estiver, eu respeito, saio, eu evito confronto com ela, evitei esse dia e não fui mais lá. Eu achei que, eu senti que entre nós políticos ali foi acalorado. Eu tomei essa decisão, falei, poxa, errei aqui, agora não posso errar mais. Entre nós não fui mais, não apareci mais, tenho minha posição, tenho a imprensa, tenho a Câmara Municipal, converso com alguns vereadores da situação, os projetos que vai lá, para a gente discutir. Agora, o que me deixou mais revoltante não foi a primeira vez, foi uma sessão solene que estava o promotor público da Infância e Juventude e o doutor Gustavo Riso, que é um procurador do trabalho, que deu verbas para todas as entidades, principalmente para a PAI e para a Prisdef, que a prefeita virou a costa para a Prisdef, hoje recebeu aí verbas trabalhistas desse procurador que mantém até agora e atende 200 crianças. Ela fez na sessão solene, que é uma sessão tranquila, uma sessão de homenagem, ela fez um discurso forte à oposição, covarde, porque nós não podemos responder, nós respeitamos a sessão, porque a sessão era uma sessão solene, uma sessão de homenagem, respeitamos, ficamos quietos, mas foi muito chato, muita gente, eu saí chateado, quem foi homenageado, as pessoas saíram chateadas. Houveram palavras lá que de certa forma agrediam. Que não era a hora. Então, ela tem o direito da tribuna, a hora que ela quiser ir discutir com os vereadores, numa sessão normal, é para discutir. Sessão da Câmara, ela teria tem esse espaço e é para a gente discutir mesmo. Eu acho que a gente tem que discutir. É para a gente discutir, é democrática, é democracia. Então, eu acho muito importante. Ela foi muito infeliz. Aí ela voltou de novo, acho que falar de uma forma aí... vulgar, chupa, eu acho que ela podia ter se resguardado. Eu já fui humilhado muito aqui por secretário dela, por pessoal da prefeitura, falou um monte de coisa para mim, eu consegui provar minha inocência, venci e nunca falei nada, nunca mandei. Fui humilhado por um empresário aí, dono de uma rádio, na rádio dele, humilhado, a minha família já foi humilhada aí por vídeo, e nunca, sempre se mantive calmo, nunca falei, nunca mandei, usei esses verbos. Eu acho que a população não pode pagar por alguns processos que acontece, que uns processos aí, eu não fui eu que entrei contra ela. Agora, a gente tem que ter equilíbrio, porque a gente é feito de crítica. Eu fui esse dia na Rádio Jovem Pan, uma pessoa mandou uma mensagem criticando eu. Então, eu recebi a crítica na boa. Então, a gente tem que saber ter o equilíbrio para a gente resolver tudo isso aí. Então, eu fiquei muito triste dessa sessão e a rádio aí foi um complemento do que já tinha acontecido em outras vezes. E outra coisa, né? Se ela fala, eu não assisti realmente, não tive a oportunidade de assistir o programa que você citou, mas se ela fala, né, que inúmeras vezes, que então são mais de uma, que ela foi, entre aspas, ofendida, maltratada ou nominada com algum termo chulo, então eu fico o desafio aqui. Todas as sessões da Câmara são gravadas e estão disponibilizadas no site. Ache um termo. Um termo que um termo que ela citou até, ela falou que ela ficava só comprando bolsa e tudo mais, que era especialista nisso e tudo mais, e não trabalhava, mas aonde está o termo chulo nisso?
Olha a diferença em falar que uma Não, mas pessoa é algo só... que, de certa forma, agride a pessoa. Viu? Né? Mas é muito diferente do que falar tomar e chupar. Então, daí fica para discussão. Né? Não tem que ficar para discussão. Qualquer pessoa mediana, de inteligência mediana, ou melhor, qualquer pessoa assim, sem nenhuma escolaridade, vai saber a diferença em você criticar e dizer que uma pessoa saiu comprar uma bolsa, ou que só sabe, ou só entende de bolsa, do que chegar para uma pessoa numa discussão e mandar ela tomar e chupar. O que é isso? Mas está atrelado incompetente, de certa forma, que não está à altura do cargo, mas assim... existem mil maneiras de falar a mesma coisa. Sim. Existem mil maneiras de falar a mesma coisa. Exatamente. Talvez né? o termo exato, mas objetivamente, foi é isso que se ver. discute. Eu só discuto isso. Eu não discuto a intenção. Acho até que foi justo, ela tinha ganho um processo difícil, a gente reconhece isso. Aquela questão da torcida e tudo mais, que até a situação colocou, né? Sabe-se Deus o tanto de sofrimento que ela e a família passaram. Isso eu não desejo para ela e para ninguém. Isso, claro, né? A mesma coisa que eu desejo para mim, eu desejo para os outros. O mal que eu não quero para mim, eu não quero mal para os outros. Em nenhum momento a gente se manifestou contra ela. O termo, quer dizer, como mulher, como exemplo, como empoderação, né? Como uma mulher assim jovem que chegou a presidir e administrar uma cidade grande como Itapetininga, teve esse presente na vida, usar esses termos, a maneira que falar, ela poderia ter dito isso de uma maneira até muito mais afiada, mas de maneira mais inteligente e menos chulo. É só isso que eu quis dizer. E a gente também, somos contra os fake. Os fake atrapalham mais nós da oposição do que ela, porque ela pode surfar na onda. Para a gente é ruim. Os fake, a gente é contra, porque nós não temos cargo comissionado, nós não temos aliança, porque nós já temos o direito de falar o que a gente pensa. Eu sou livre na Câmara para falar o que eu penso, eu não preciso de fake, não preciso de nada. O Eduardo Prando também é assim, a oposição é assim, ela já tem o microfone aberto para falar. Então a gente tem um espaço que, graças a Deus, eu agradeço muito a Deus que pouca gente tem e tem a coragem que a gente tem. Então, eu acho isso muito importante. Ela cita aí da oposição, ela tem que pensar, porque quando ela fala chupa para a oposição, não é, se ela faz a oposição da Câmara, era nós vereadores. Agora, hoje, uma grande parte da cidade é oposição. Eu fui numa loja comprar, o cara falou, eu estou ofendido, porque eu sou oposição a ela e votei nela, mas eu sou oposição a ela ainda, sou um pé atrás com ela. Então, a gente tem que ter esse respeito de fake. Tem um vereador que soltaram um vídeo dele montado, que pessoas ligadas a ela soltou o vídeo. Tem o print da pessoa que soltou o vídeo dessa pessoa que hoje é situação. Então, tudo tem que tomar um cuidado, tem que ter um zelo que a gente fala, porque a gente tem uma vida pública. E ela muito mais ainda, porque ela é chefe do Poder Executivo. É engraçado, né? E aqui fica o nosso... É que se o dia esfria, ela vai e fala que é por culpa da oposição. Se chove, é oposição. Se cai a ponte, é oposição. Mas ela não fala quando a gente consegue muito dinheiro com deputados, com o nosso trabalho fora, para ajudar em ambulância, para ajudar as entidades. Muitas e muitas verbas a gente conseguiu através do deputado Samuel Moreira, do próprio Mussi. Enfim, ao longo desses anos, é um dinheiro considerável, bastante considerável. Que vem federal, o Milton conseguiu com o promotor, né, com o doutor Leandro e com esqueci o nome, desculpa, doutor Gustavo, é um negócio fantástico. As entidades assim que estavam vamos dizer assim, com a água no pescoço, né, vamos dizer assim, né, que estavam com muita dificuldade, não só sobreviveram, como estão se mantendo. Quer dizer, daí aí não cita nosso nome, daí não tem, nós não queremos elogio nem agradecimento. Mas assim, não existe dois pesos só para um lado e nenhuma medida para o outro, né? Então, quando a gente aprova os projetos, que 90% dos projetos são aprovados, né? A gente vota a favor. E muitos projetos dela, doutor, nós mesmos defendemos. Projeto que vem dela, nós levantamos da oposição para defender, como o dos médicos na última sessão. Coloque, então, se você assistir a sessão, veja lá quem levantou lá para defender. A oposição, os projetos bons, maioria dos projetos pode assistir na sessão. O pessoal, os vereadores da oposição levantam para defender. Ela tem que parar, na realidade, de ficar querendo culpar a gente a todo tempo e a todo instante, porque esse tipo de situação não cola. Hoje as pessoas têm informação, a informação chega na palma da mão, a pessoa abre o celular e está lá, entendeu? Então é feio, é chato, não desgasta a gente, porque nós temos raiz aqui.
Eu nasci aqui, sou criado aqui, tenho 27 anos de trabalho como funcionário público aqui na cidade. Conheço essa cidade de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Entro onde as pessoas aqui não pensam, nem sequer pensam em entrar, não sabem nem onde existe. O Milton anda, coitado, na madrugada no hospital, vai buscar aqui, não fala, as pessoas não têm esse conhecimento. O Milton vai buscar pessoas drogadas, aquele momento difícil, de dor, de luta, que a pessoa está tentando se matar, que não sabe onde está. Ele entra na casa, no frio, de chuva, à noite, durante o dia, resgata a pessoa, leva para a clínica de recuperação. Então não é essa falácia dela de que oposição já encheu, já amolou. Essa que é a verdade. Agora é hora de trabalhar, construir uma Itapetininga melhor, e o julgamento é depois, não é agora. Para receber as verbas que a gente conquista, para melhorar as entidades que o Milton conseguiu melhorar, aí não tem oposição. Daí quem sabe a gente, né? Então está errado isso, desculpe, mas está errado isso, né? O Dr. Marcos Tadeu foi muito feliz no que ele falou, sabe por quê? Que quando ela fez uma nota no Facebook dela, a possibilidade de fechar o pronto atendimento da Vila Rio Branco e da Vila Rio Branco do Mesquita, depois ela falou uma nota que era politicagem. Eles vão contra o que eles mesmos falam. Então, e revoltou todo o bairro da Vila Rio Branco ao Mesquita, principalmente da Vila Rio Branco, sabe por quê? Porque lá tem uma médica chamada doutora Kiyoko, faz um trabalho espetacular, espetacular. E a gente fica triste porque a gente vê que não tem planejamento nenhum, e nem secretária na Secretaria da Saúde. No inverno deram férias para a doutora Kiyoko. Então, tem que ter programação. Muitos médicos estão de férias dos postos de saúde e no inverno. O inverno dobra a demanda. Tinha que ter um planejamento, falar, junho, julho, agosto, no período de inverno, aí, os meses aí que começa a cair a temperatura, determinar alguns meses aí, para não dar férias para esses médicos, porque a demanda aumenta. Não pode dar no inverno férias para a doutora Kiyoko. Então, uma pessoa que revoltou o bairro a hora que falou que ela anunciou no Facebook dela a possibilidade de fechar Rio Branco, porque ela atende 3 vezes por semana na Rio Branco, pediatra. E é um atendimento pediátrico que às vezes nem no pronto-socorro tem um pediatra, na Vila Rio Branco tem. Eu fico triste que na época, na gestão do Ramalho, atendia 200 pessoas no pronto-atendimento. Hoje, a forma que a Secretaria da Saúde fez foi muito infeliz. Hoje atende 60 pessoas, não atende ninguém, as pessoas vão tudo no pronto-socorro, não há pronto-socorro que aguente. Agora cresceu quanto o bairro da Vila Rio Branco, vou dar um exemplo, quanto cresceu, loteamento fazendo, e o pronto atendimento, que atendia 200, agora atende 60, tem 2 médicos. Então, a gente precisa avançar, a gente precisa avançar na saúde, a estrutura nossa, a matemática não fecha. Os médicos, só para você ter uma ideia, essa nova forma que a Secretaria atual aqui da Saúde criou, de médico atender 30 pessoas e ir embora, matou a saúde está um caos, porque não fecha a matemática, a cidade cresceu muito, não fecha essa matemática. Nós temos ainda alguns assuntos aqui que eu gostaria de trazer para vocês, até, né, para a gente poder entrar, nós ficamos bastante na saúde aqui de Itapetinga, que é algo muito importante. Entusiasmou o povo aqui. Entusiasmou um pouquinho aqui, mas faz parte mesmo do debate político, né? Aqui na TVI nós somos aqui sempre abertos mesmo essa conversa a respeito da Itapetininga, e nós temos um recado para você agora da Comercial Lima, uma empresa aqui da cidade. Comercial Lima começou no ano 2010, no ramo dos parafusos, e com muito trabalho e dedicação passou agora também a atuar na área dos produtos de ferragem para marcenaria, forro e colocação de PVC e chapas de MDF, sempre com a melhor qualidade e custo-benefício. A Comercial Lima ela fica na Avenida 5 de Novembro, 183, na Vila Nastre, aqui em Itapetininga. O telefone lá é 3271-8411 ou também 3272-4898. Precisou reformar, construir, dá uma passadinha no Comercial Lima, a loja do marceneiro aqui de Itapetininga. E trazendo para vocês agora também que na sessão do dia 2/7 foi apresentado um requerimento número 267/2019, de autoria do vereador Milton Nery, do Marcos Tadeu e também do Eduardo Vinícius Venturelli, que é o Codorna, né? Segundo os vereadores, a lei da taxa do lixo foi reconhecida como inconstitucional e por isso muita gente estaria entrando na justiça e ganhando, né? Aí fiz essa pergunta também para a prefeita, já para trazer para vocês também, e por ela foi apresentado que a forma que se está sendo cobrada hoje, ela é a correta, e que antes é que era errada, né? Então ficou um pouco assim essa diferentes opiniões aqui. É algo de opinião? Como que vocês gostariam? Eu li a decisão
ela é polêmica, ela é primeira instância, entendeu? Então, ela é de primeira instância, é polêmica, não é jurisprudência, é uma primeira... tem 6 pessoas que entraram na justiça e ganharam na primeira instância. Então, tem algum entendimento da prefeita, tem um entendimento dos nossos advogados. Então, o que a gente tem que esperar? A gente tem que esperar sair o resultado final, que pode sair já semana que vem, mês que vem, aí já tem, mês que vem já pode sair esse resultado final. Aí a gente vai ver qual é a realidade. Mas eu votei contra a taxa do lixo, o Marcos Tadeu vai falar um pouquinho também, de uma forma errada a taxa do lixo. Tem muita gente que procura, especialista fala na rua, tivesse mexido na planta genérica no IPTU, tinha sido mais justo, porque a prefeitura, com a taxa do lixo, ela tenta adivinhar quantos lixo você gera na sua casa, por metro quadrado. Pode numa casa grande morar 2 pessoas. Então foi de uma forma assim que totalmente errada, a população reprovou, o comércio pagou muito caro pela taxa de lixo, e o comércio, a gente sabe que você vem se arrastando, passando por um momento difícil, não tem apoio da prefeitura. Aqui a Zona Azul, que é uma coisa simples que Tatuí resolveu de um dia para a noite, hoje se arrasta por anos aqui em Itapetininga, precisa de investimento no comércio, porque o comércio gera 80% dos empregos. Eu passei agora, vim a pé, subi a Campos Sales, um monte de gente na frente da loja esperando abrir para começar a trabalhar. Então eu sei o que eu estou falando, eu tenho conhecimento próprio, porque gera emprego. Agora, o que precisa é investimento. Agora, a taxa do lixo, ela precisa aí ter essa decisão de segunda instância, aí a gente vai chegar, a gente vai discutir. Se a gente conseguir, se for provado que a taxa do lixo, aí a gente entra na justiça, os vereadores pedindo para tirar, que vai dar um estrago muito grande aí nas contas públicas aí do município. Mas é uma decisão de primeira instância, e a gente tem que esperar a segunda instância para ver o que vai dar. Nessa primeira instância, várias, não só 6, mas várias pessoas que entraram ganharam a ação aqui em primeira instância. É claro que o Milton explicou bem, realmente tem que, na justiça existem os níveis, né? A hora que for para a segunda instância, aí eu acho que a gente vai ter mais possibilidade de tratar a coisa como realidade. O que a gente fez, na realidade, é um alerta. Porque, veja, a taxa de sinistro foi cobrada até o ano passado. A taxa de desastre, a né? Taxa aqui virou a taxa de sinistro, virou a taxa de desastre, mudou a nominação. Que, na realidade, até a ideia era importante, sim. Ela mantinha, né, a taxa de sinistro, e esse dinheiro ia para a Defesa Civil e para o bombeiro, que são funções extremamente importantes na cidade. Mas é ilegal. E a partir do momento que foi declarada ilegal e reconhecida, inclusive, antes da própria justiça, foi reconhecida pela chefe do Poder Executivo, então quem entrou na justiça e quem entrar na justiça em relação à taxa do lixo, é quase que certeza absoluta, quanto à taxa de sinistro ou de desastre, né, ela vai ter esse dinheiro de volta. Então, alguém que já pagou lá vai ter corrigido agora, mas são centenas de milhares de pessoas que pagavam. Então, o risco de uma decisão judicial correta e justa em relação a uma cobrança indevida de quebrar o município é enorme. Se todas essas pessoas exercerem que pagar, exercerem o seu direito, cobrarem judicialmente a devolução do dinheiro e a prefeitura tiver que devolver, que é porque é correta a devolução, você imagine. Então, para evitar isso, para evitar que amanhã ou depois tenha em relação à taxa do lixo e da limpeza de conservação, que aí isso são valores estratosféricos. Aí realmente, se houver seria um desastre financeiro para o município, e já havendo decisões dizendo que a cobrança é ilegal, então a gente fez o requerimento até como um alerta, para que se movimente lá o pessoal do departamento jurídico, né, os procuradores, as pessoas que hoje estão fazendo a gestão pública municipal, para que daqui 1 ano, 2 anos, ou até mesmo numa futura, ou futuras administrações, sejam assim, colhidas de surpresa por uma decisão que tem que devolver centenas de milhares de reais, o que pode inviabilizar, inclusive, até o custeio do município. Né? Pode custar muito caro isso para o município. Para o município que muitas vezes está apertando as contas, você ter processos judiciais, às vezes é algo muito perigoso. Né? E como eu falei, o doutor Marcos Tadeu também, a gente, né, doutor, a gente votou contra, independente de justiça, a gente pede a revogação da lei e faça de uma forma mais justa, porque é injusto para a população. Dependente de justiça. Não pode penalizar. Tá, a gente acha que tem que revogar essa lei e fazer de uma forma muito mais justa. Hoje tem gente que tem terreno sem nenhuma construção e está pagando mais caro do que casa.
O comércio, como o Milton falou, a indústria foi penalizada demais, que gera emprego, gera renda, né? Então, assim, tudo tem um limite e tudo tem a ponderação, né? O bom senso, né? Existem outros municípios e outras formas de cobrança que podem ser estudadas num debate franco com todo mundo, com a sociedade, né? Não só com os vereadores de base, mas não só com os vereadores de oposição, mas com a imprensa, com a comunidade, com o comércio, com a indústria, né? Com os prestadores de serviço, para chegar numa cobrança justa e que realmente atinja a necessidade de uma maneira que penalize menos as pessoas. Não dá mais para enfiar dinheiro na mão do bolso do povo, e criar lei que enfia a mão do dinheiro no bolso do povo, arranca dinheiro que o povo não aguenta mais. Essa é a verdade. Eu estava na Moura, fui abordado por um funcionário da Moura, que ele procurou a prefeitura, que ele tem só um terreno, e ele está pagando alta taxa do lixo. Diz que a prefeitura orientou ele a construir uma casa, um cômodo lá, para diminuir a taxa do lixo. Ele estava revoltado, falou, como que eu tenho que construir alguma coisa para diminuir a taxa do lixo? Então, doutor Marcos Tadeu, ficaria mais barato, né, por o essa Marcos lei, Tadeu foi muito feliz com o que ele falou. Então é uma coisa assim, um absurdo. Independente de justiça, a gente pede para a revogação dessa lei. Tá certo? E agora falando a respeito de algo aqui que é uma dúvida de todo mundo que assiste a gente aqui, né? Nós já passamos agora do meio do ano de 2019, agora 2020 nós temos eleições, né? Nós temos eleições municipais aqui na nossa cidade e tudo mais. E, de certa forma, nós vemos aí que grandes nomes eles vão despontando em vários locais da cidade, em várias linhas diferentes aqui. Ao ver de vocês, já existe, vamos dizer assim, uma certa movimentação, grupos políticos têm se juntado, vocês aqui como vereadores hoje são prováveis nomes e tudo mais, é um desejo pessoal se colocar como um candidato a prefeito, um pré-candidato a prefeito de Itapetininga? Na realidade, eu sou servidor público, né? Eu tenho uma carreira aí de serviço público. O Milton também. E a gente não tem vaidade. Eu posso falar pelo Milton porque eu conheço o coração dele. Nós estamos juntos aí há 6 anos, no dia a dia, na batalha. Já tivemos contra, né? O Milton foi oposição, era situação. Já tivemos juntos, já tivemos separados. Então eu conheço muito bem o coração do Milton. E o que a gente tem é um grupo de pessoas, né? Que é um grupo de vereadores que hoje pensam a cidade de uma maneira diferente do que ela está sendo administrada. É só isso, né? Nós não pensamos mal das pessoas, não queremos, né? Nós só pensamos a cidade de uma maneira diferente do que está sendo produzida hoje, que a gente entende que é uma maneira poderia ser mais justa, mais igual, mais humana, mais solidária, né? E desse grupo a gente tende a apoiar alguém, que não pode ser... Da oposição sai um nome, vamos dizer assim. Porque muitas vezes Itapetininga está meio acostumado com os mesmos nomes e tudo mais sempre saindo, né? Hoje, do grupo de oposição, vocês veem assim que vai sair um nome para tentar ser prefeito. Nós podemos dizer que nós vamos estar unidos, né? Isso com certeza nós vamos estar unidos, né? Se a gente eleger um terceiro, assim... apoiar um nome externo, mas nós vamos estar unidos e essa decisão vai ser em grupo, sem vaidades, né? Mas pensando sempre na cidade, naquilo que é concreto, palpável, naquilo que é possível, né? E que pensem da maneira como a gente pensa. Acho que isso que é o mais importante. A gente faz parte de um grupo, acho que não pode ter vaidade. Se sair um candidato da oposição ou sair ou parecer um novo candidato, a gente vai apoiar, a gente vai ficar junto. Eu acho que a gente decidiu, fizemos umas reuniões que a gente vai ficar junto. Eu acho que a gente precisa lançar um candidato sem desespero, sem apelar. Não adianta a gente fazer propaganda enganosa de desespero, inauguração de coisa que não aconteceu, que não tem, inaugurar loja que vai dar 20 empregos, falar que tem 70, então não adianta, tem que ter. Eu acho que cada emprego, se tiver um, já é importante, mas é falar a verdade. Falar a verdade. O emprego hoje é sensacional pelo desemprego que está na cidade, mas com responsabilidade, sem desespero. Meu Facebook não tem desespero nenhum. Nós estamos tranquilos. O Dr. Marcos muito tranquilo na fala dele. Então a gente está muito tranquilo aí. Se tiver candidato, vai acontecer normalmente, sem a gente passar por cima. A gente vê quanto mais se aproxima a campanha política. Eu vejo muitos pré-candidatos a vereador fazendo trabalho social. Eu acho que é o primeiro passo. Eu acho que eles estão certos. Eu acho que só tem que tomar cuidado com as redes sociais um pouco, porque um pouco de exagero pode até atrapalhar, mas eles estão no caminho certo. Mas o que vai pesar bastante para a população é a posição na Câmara. As pessoas estão, o que eu vejo na rua, o povo querendo pessoas que tenham
posição lá na Câmara. A hora que precisar votar para o lado do povo, tem que votar, deixá-los com chave político. E nós vamos lançar um candidato porque a gente tem que parar, sabe? Prefeito, é difícil governar a cidade, a gente sabe que tem problema, a gente sabe que não vai conseguir fazer nada, mas o que Itapetininga precisa se livrar é de pessoas que ficam por fora da política, manipulando e nadando de braçada na prefeitura. Não é hoje. Há muitos anos, há mais de 20 anos está acontecendo isso. A gente precisa se livrar desse pessoal. Precisa governar para a cidade. Então, a gente fica muito triste aí ver as pessoas aí nadando de braçada e por trás das políticas, não dá cara para bater e fica influenciando diretamente, levando vantagem, tendo informações privilegiadas dentro da prefeitura, levando vantagem, e o povo de Itapetininga precisando de emprego, saúde está um caos, então precisamos melhorar isso. Eu acho que a gente tem que arrumar uma pessoa aí com uma proposta nova, mas sempre com responsabilidade, sem apelar. Muito bem, eu agradeço muito a presença aqui do vereador Marcos Tadeu Quarentei Cardoso e também do Milton Neri Neto, eles que fazem esse trabalho aqui junto à Câmara Municipal de Itapetininga, como vereadores, como representantes aí, tanto dos eleitores que votaram nele, mas também de todo Itapetininga aí, quem puder tiver a sua reivindicação, eles tenham certeza que eles têm lá a câmara aberta, lá a sala deles, o assessor deles lá sempre disposto aí mesmo a receber os pedidos da população aqui para Itapetininga. E perguntando algo para vocês aqui a respeito das sessões, né? Hoje nós estamos gravando na segunda-feira, esse programa vai à hora na terça-feira, então você que está assistindo com a gente, hoje na terça-feira vai ter sessão, já está em recesso. Como que vai funcionar a Câmara Municipal de Itapetininga? Não, ainda não está em recesso, não terá amanhã por causa do feriado paulista, né? Isso, do dia 9 de julho. Isso. Mas o recesso inicia a partir de 15 de julho até dia 30 de julho. Né? Vão ser 15 dias de recesso. Dias só o recesso. Daí volta já em agosto, já tem sessão normal na Câmara. Em agosto a gente já volta com o requerimento pedindo a volta da sessão da Câmara para segunda-feira às 20 horas, porque a gente acredita que além do costume, da tradição, possibilita, né, Milton, que pessoas, o maior número de pessoas participem do debate, assistam, interajam, vão até lá, assistam pela TVI. Quer dizer, eu acho que é o melhor para todo mundo. As sessões da Câmara, a Câmara Municipal é palco de grandes debates. Então, o que a gente precisa para a gente... Principalmente da oposição e para o povo, principalmente o povo de Itapetininga perdeu muito. A sessão tem que ser 20 horas. Eu ando na rua, 100% da população pede a volta da sessão. A pessoa à noite era mais fácil de assistir, porque não é fácil assistir uma sessão da Câmara Municipal, a gente tem que ser realista. É difícil as pessoas... Tem muito trâmite. Tem muito trâmite, demora muito. Então, a gente tem que incentivar as pessoas a assistir para ver a posição de cada vereador, o que está sendo discutido, os grandes assuntos, grandes polêmicas passam pela Câmara Municipal. Tem que voltar às 20 horas. Eu votei contra esse regimento interno da Câmara e peço aí que volte a sessão às 20 horas. A segunda-feira. E essa vai ser a discussão em agosto agora. Então. Pode até eles mudar a sessão de quinta, mas esse regimento interno ficou muito ruim. Quinta-feira não poder apresentar requerimento à noite, não tem explicação pessoal, então ficou muito ruim. Para a população ficou horrível. Tem que voltar a sessão principal, com explicação pessoal, com apresentação de requerimento. A sessão principal tem que ser às 20 horas à noite, que é a tradição. O povo tem que participar. Se a gente quer alguma coisa que Itapetininga melhore, a participação do povo é fundamental. Não podemos esconder a sessão da Câmara, não. Eu agradeço muito, então, ao vereador Marcos Tadeu e também ao Milton Neri. O nosso programa vai ficando por aqui, mas nós voltamos amanhã, ao vivo, ao meio-dia, o Telescópio, sempre trazendo aqui os assuntos de Itapetininga. Eu agradeço muito você que esteve aqui com a gente, você que mandou seu comentário. Nós vamos ler todos, mesmo o programa sendo gravado, mas amanhã nós voltamos ao vivo e você pode continuar participando com a gente, então. Então, eu espero você amanhã, ao meio-dia, Telescópio estará de volta. Um grande abraço. Telescópio. Apoio cultural. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito.